derivada. Então aqui nessa região vocês podem perceber que uma vai estar com inclinação positiva, V2P positivo. Uma está com inclinação zero, ou seja, horizontal, V2P igual a zero. Outra com inclinação negativa, então aquela derivada, V2P negativa. Tranquilo? Bom, então eu ia falar isso, deixa eu ver aqui mais do trivial. Lá na nossa apostila vocês têm mais detalhes do trivial, da equação trivial, e inclusive vocês podem usar, como eu falei, a trivial é mais flexível do que as demais equações de estado. Tu pode pegar, por exemplo, uma equação de Van der Waals e transformar ela em formato trivial. É possível. Eu não vou demonstrar aqui para vocês, mas ali no nosso material vocês podem ler como fazer isso. Qualquer equação convencional dessas pode ser transformada em uma trivial. Certo? E a trivial é tão flexível que ela pode até descrever um gás real, desde que tenha os dados de experimentos suficientes. Então, isso aí seria a parte de equação trivial que eu queria trabalhar com vocês no momento. Eu tenho uns recados, não falei no início da aula porque nem todos estavam aqui, acho que agora estão todos aqui. Então tem dois recados. Monitoria. A sala da monitoria, o pessoal pertence à FAENF, aquela sala, e ultimamente estava dando problemas de eles chavearem a sala e o pessoal não ter um lugar para prestar a monitoria. A Marcela, o Gabriel não estavam conseguindo essa chave, não estavam cedendo e não estavam abrindo ali, então ficavam sem ter um lugar. Então eu falei assim, olha, vamos fazer que nem vários outros monitores também fazem, que combina-se, vocês combinam, mandam um e-mail para eles. Eu divulguei no Moodle ali o e-mail dos dois monitores, certo? Se tiver aberto aqui, acho que provavelmente vocês vão querer combinar aqui nessa sala tradicional. Mas se não, combina-se em algum lugar, bom, de acordo com a conveniência de vocês. Certo? Falem direto com os dois monitores daí. Segundo recado, semana que vem a gente tem já a nossa provinha. Quero saber, vocês andam estudando? Andam fazendo os exercícios? Tá, façam assim, peguem a prática ali, façam vários estudos, façam os livros. E tem alguns que vocês vão ter dúvidas e vocês têm um fórum de discussão, que é ótimo para perguntar a dúvida. Às vezes um de vocês já resolveu e o outro está com a dúvida, pode o colega já ajudar, né? Pergunta, e eu também posso vir e responder se eu observar ali, tem essa dúvida aqui. Vamos usar o fórum de discussão, certo? Claro, usem a monitoria também, mas usem o fórum. Legal? Tá. Então, dados. Vamos... pessoal, vocês fizeram uma pesquisa sobre ponto crítico, temperatura crítica? Fizeram? Mandaram uns vídeos? Olharam alguns vídeos? Vocês viram aquele que o gás é aquecido e desaparece? Tem duas fases, né? Líquida e gás, e daí some, não tem mais nada lá dentro. Tipo, eles se confundem numa coisa só. Vocês viram isso, né? Que legal. Ele esfria de novo e volta a formar as duas. Vocês viram que fica tipo turbo, né? Tá, é isso aí. Dá uma chuvinha? Pô, legal, muito bom. Vocês sabem como é que foi descoberto esse fenômeno? Foi o seguinte, olha só, lá no século XIX, eles não tinham criogenia, tá? Não existia temperaturas baixas. O máximo que eles podiam fazer de temperaturas baixas é esperar o inverno e botar as coisas ao frio, assim, do relento. Não existia mais frio do que isso. A tecnologia não permitia para eles. E, no entanto, eles tinham a capacidade de gerar pressão. Porque tu sabia, se tu fizer um tubo e botar bastante mercúrio em cima, tu consegue fazer uma coluna com uma pressão bem grande, certo? Então tá, então a gente pode fazer o seguinte, se tu pega, por exemplo, gás carbônico na temperatura ambiente e tu botar a pressão bastante, tu consegue transformar ele de gás em líquido. E de fato, dentro do extintor de incêndio, ele está ali, líquido,
não 5, mas sei lá, algumas atmosferas ali. Então, tá, quer dizer que tu pode transformar o gás num líquido, basta aplicar pressão, não é necessário frio. Não, não é bem assim. Tem gases que tu não consegue. Tu pode pegar o ar atmosférico e aplicar a pressão que tu quiser e tu nunca vai transformar o ar atmosférico num líquido. Não a temperatura ambiente. Mas teve esse francês, o Cagnard de Latour, e ele fez o seguinte, ele tinha uma espécie de uma panela de pressão e ele estava estudando o efeito do som dentro da panela de pressão. Ele colocava umas bolas lá dentro, não sei se de vidro ou de metal, e botava algum líquido ou alguma coisa lá para dentro. E ele viu que, então conforme tu chacoalhava, imagina aquela panela de pressão quente com algum líquido dentro, e daí tu tem uma bola lá dentro, e tu chacoalha aqui e tu escuta o barulho dela batendo, pom, 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 e tu escuta, como tem líquido e gás, tu escuta aquele barulho, né, de uma bola caindo no líquido, entrando e batendo com o líquido, né, como uma piscina que tu joga uma pedra e tu escuta o barulho do líquido, certo? Tá, então ele não conseguia ver porque era de metal, ele só conseguia escutar o que se passava, ele chacoalhava e escutava o barulho do líquido e da bola e tal. Ok, então o que aconteceu? Com alguns líquidos ele aquecia e daí de repente sumia aquele barulho do tipo de a bola batendo no líquido. Opa, mas para onde foi o líquido? Cadê o barulho do líquido? Sumiu o barulho do líquido, não tinha líquido. E era uma coisa impressionante. Tá, mas tem que ter um líquido. Como é que deixou de existir o líquido? Bom, vocês viram no YouTube porque tinha a janelinha ali, certo? E com a janelinha tu vê que o líquido deixa de existir. E essa é a interpretação dele. E realmente, o líquido deixa de existir. Basta ser uma coisa que não é necessariamente nenhum gás, nenhum líquido. Mas tá mais para gás do que para líquido, é um fluido supercrítico. Então tá, isso aí, vamos tentar descrever o que está acontecendo dentro de um diagrama pressão-volume. E aí vocês têm uma dessas páginas do nosso material já desenhadinho esse diagrama pressão-volume para o CO2. Tá. Então eu vou fazer com vocês um experimento aqui no pensamento, que a gente vai começar com esse cilindro aqui com gás. Vou pegar um gás frio, cilindro de metal, o metal transmite o calor, certo? Então a gente vai ir baixando esse cilindro aqui, o êmbolo do cilindro a gente vai baixando, como quem aperta numa seringa, assim, só que não tem seringa embaixo, vai baixando aqui, pá, 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 pá. E inicialmente só tem gás aqui dentro, o gás carbônico, ele está, eu acho que a 0 graus Celsius, uma coisa assim. A mais baixa é a 0 graus Celsius. Então, o que acontece, o que tu vai ver lá dentro do teu sistema, o que vai acontecer? Somente gás aqui. Onde é que nós estamos nesse diagrama? A gente está aqui, mais ou menos, certo? Um volume bem grande, a pressão ainda mais baixa. Aí tu vem vindo e tu vem apertando ele. Diminuiu o volume. Está vindo para cá, certo? Tu diminui mais o volume, o que vai acontecer? Eu vou chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, eu diminuo um pouquinho mais aqui o volume.
começa a aparecer umas gotinhas. Se fosse de vidro, tivesse uma janelinha de vidro, tu veria suado, como quando tu bafeja num vidro frio. Então tu veria aqui umas gotinhas. E se tu continuar apertando, o que vocês acham que acontece com a pressão? Não aumenta mais a pressão. Eu venho descendo devagarinho aqui, esse ângulo, e a pressão não aumenta. Sabe o que aumenta? A quantidade e o tamanho das gotas. Vai começar a aparecer mais gotinhas aqui, e elas vão ficando grandes. Isso se tu pegar tipo uma seringa, e se tu tampar com o dedo a seringa, sem a agulha, claro. Daí tu vai apertar tanto o embolo dela, e daí tu tá segurando ainda a ponta, e quando tu tira a ponta, sai um gás. Já viu isso? É isso? Não? Não é isso. É isso assim, ó. É simplesmente se tu... Digamos que eu estou aqui pressionando ela, né? Eu estou aqui pressionando um pouco e solto. Poderia ter aqui um escapamento aqui que eu estou segurando e solto. Simplesmente a pressão vai diminuir a pressão ambiente. Então aqui, ó, tu vai caminhar para cá, rumo até a pressão de 1 atmosfera. E o volume aqui seria um volume bem grande. Qual é o volume que começa aqui a aparecer? O volume de 0,6. E a pressão que aparece ali? 20 ou 30, né? Então aqui está em 20 ou 30 atmosferas. Nesse diagrama que tem na apostila, se eu deixasse escapar o conteúdo, teria que cair a pressão até onde? Até 1 atmosfera. Então o volume acontecia, teve um volume, nesse gráfico, ele caminharia para a direita, um volume bem grande. Certo? Então tá. Então aqui, olha só, eu vim aqui apertando esse cilindro, descendo o êmbolo, começou a formar umas gotas, mais ou menos por aqui. Continuo apertando o êmbolo, as gotas ficam maiores, e cada vez mais material líquido. Aqui eu tenho assim já uma porção de gás carbônico liquefeito, e ainda tem uma parte gasosa em cima, certo? Então o que eu estou fazendo? Estou pegando aqui, diminuindo o volume, mas a pressão fica sempre constante. Mas vai chegar um momento que vai restar só uma bolinha gasosa, a última mini bolha gasosa ali dentro. Seria assim, eu vou continuar descendo esse êmbolo aqui. Veja que a pressão não aumenta. Pois é que na verdade, não é que eu estou comprimindo um gás, eu estou só empurrando ele para o líquido. Ele está mudando de estado físico e o líquido é bem menor. Certo? Então por isso a pressão não aumenta. Estou transmitindo ele do estado gasoso para o estado líquido pela compressão. Eu estou liquefazendo ele por compressão. Tá, então onde é que é o momento que eu tenho mais só uma bolinha dentro? Aqui no diagrama. É aqui, né? Aqui assim, eu vou liquefazer a última bolha de CO2 e daí o que resta lá? Só o líquido, só o estado líquido. E daí se eu quiser continuar apertando ele, tipo, eu vou ter que fazer uma pressão quase que infinita para diminuir uma coisinha de nada o volume. Certo? Então comprimir uma coisa que já é líquida é muito difícil. Descomprimir é fácil, né? Então assim, se eu aumentasse a pressão ainda mais, então daqui o meu CO2 líquido, só líquido, nesse ponto aqui. E se eu pressionar ele ainda mais, o volume quase não muda. Muda muito pouco. E daí eu conseguiria pontos por aqui na curva. Tranquilo? Tá. Isso a 0 graus Celsius. E se eu fizesse a mesma coisa a 20 graus Celsius? Seria parecido. Mas eu teria caminhado onde? Teria caminhado, por exemplo, nessa aqui. Nessa outra linha aqui.
concordam comigo ali, que seria naquela linha de cima? E eu pergunto para vocês, na temperatura mais quente, né, 20 graus Celsius ou 30 graus Celsius, não, é 20 graus Celsius, essas primeiras gotas apareceriam mais cedo ou mais tarde em relação ao experimento de antes? Mais tarde. Mais tarde, né? Mais tarde. Mais tarde. Você percebe que aqui, ó, o sujeito precisou diminuir o volume mais até aparecer esse ponto aqui onde surgiu as primeiras gotas. E ele acaba com a última bolha, tipo, está chegando nesse ponto aqui, mais cedo ou mais tarde do que no experimento anterior. Né? Ele vai chegar e ter tudo líquido mais cedo ou mais tarde do que no experimento de antes? Mais cedo. Então quer dizer que essa mesma condição aqui, de tudo líquido, é obtido um pouco antes. Ou seja, esse trecho aqui horizontal, chamado patamar, ele é menor, mais curtinho. Aqui era grandão, aqui o trecho que tem o líquido mais o vapor juntos é mais estreito. E se tu buscar uma temperatura um pouco mais alta, ele vai ficando mais estreito, certo? Mais estreito. E quando ele chegar aqui, ó, nessa aqui, que é 31 graus Celsius, o que ocorre? Ele não tem mais um período em que tem as duas coisas. Quer dizer, o líquido e o vapor juntos. Ele está numa temperatura que ele já não consegue mais liquefazer. Essa temperatura aqui é a temperatura crítica, certo? Se tu for acima da temperatura crítica, não tem líquido em hipótese alguma. Tipo, o líquido é aquela coisa que tu bota ali, ele vai no fundo e fica um vapor por cima, né? Aqui em 40 graus Celsius já não existe jamais esse trecho horizontal aqui, essa reta que a gente ganhou embaixo. Certo? Então aqui, esse ponto aqui, vou botar aqui até em outra cor. Esse ponto aqui, que é o estado crítico. E o estado crítico, ele tem, então, uma temperatura crítica, tem uma pressão crítica e um volume molar crítico. Acima da temperatura crítica, não é possível estado líquido. Se eu fosse marcar aqui onde é que estão os líquidos e onde é que estão os vapores no diagrama, quando tem assim as duas fases em equilíbrio uma com a outra, sempre os líquidos seriam esses pontos aqui, né? Assim, 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 toda essa parte aqui, ó, todo esse trecho aqui em rosa, seriam líquidos que estariam em equilíbrio com algum vapor. E os vapores estão escritos aonde? Aqui. Certo? Então, se eu tenho aqui uma certa temperatura, 0 graus Celsius, eu posso ver aqui é o ponto que descreve o vapor. E aqui está o ponto que descreve o líquido.
em equilíbrio com esse mesmo vapor, certo? Então, isso aí. No ponto crítico, no estado crítico, é uma coisa estranha. É aquilo que vocês viram nos vídeos lá, que ele fica aquele comportamento esquisito que não é nem que nem um gás normal, não é nem que nem um líquido. Ele fica leitoso. Vocês viram que ele fica leitoso? Viram, né? Pois é, aquele é o estado crítico. É diferente. Certo? As características são bem diferentes. E uma aplicação tecnológica, vocês chegaram a botar vídeos de aplicações tecnológicas no... Não? Olha só. Vocês já fizeram uma disciplina que faz extração por arrasto a vapor? Fizeram? Fizeram no laboratório, eu digo. É, mas a gente só estava visitando, a gente não aprendeu. Tá, porque tem uma prática de laboratório que o pessoal faz, que é a destilação a arrasto a vapor. E aí, por exemplo, imagina assim um vegetal que tem um óleo essencial que quer extrair. Ah, tá. O pessoal, o exemplo mais clássico é o limoneno das cascas de laranja ou de limão. Ou um óleo de cravo, né? Pega o cravo e vai extrair aquele óleo essencial do cravo que tem o eugenol. Então,